Irmãos, a paz de Deus. Eu estou aqui para fazer uma gravação que eu até hoje não vi alguém gravar essa mensagem. Faz parte do histórico da congregação cristã, a obra de Deus. De quando o Senhor revelou para o saudoso irmão Luiz Franciscon, quando estava lá nos Estados Unidos. E teve muitas coisas que, as principais, na verdade, faz parte do histórico, que está nesse livrinho aqui, ó. Está nesse livrinho. Mas eu estou me referindo a essa parte aqui, ó, a mensagem. Sobre o que nós estamos passando, nesses últimos dias agora. É claro que sabemos que já está na Bíblia, né? Todo mundo sabe que está na Bíblia, está escrito. E tudo o que passa pelo crivo da palavra de Deus, não se passa nada, né? Tudo se cumpre. O que se passa pelo crivo da palavra de Deus, que já foi filtrado lá atrás, e isso não fica nenhum tio sem cumprir. E pelo que estão passando, vivenciando hoje em dia, né? Não precisa ninguém se apavorar, porque são princípios de dores, como o Senhor Jesus falou, né? Só que ficamos felizes, tristes de um lado, por passar por essas situações, mas contentes do outro lado, porque conhecemos a palavra de Deus. E vemos o seu total cumprimento. Vemos o total cumprimento da obra do Senhor, da palavra de Deus se cumprindo. Então, é um grande motivo, em meio à guerra, em meio à batalha, em meio ao fogo cruzado, nós podermos ainda ter paz, ter alegria, por saber que Deus, o Deus vivo, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, como está escrito na palavra de Deus, Ele tem permitido essas coisas que estão acontecendo. Isso ainda é o começo, né? O que nós estamos passando agora não é para assustar ninguém, é Bíblia, né? Está na palavra de Deus. É uma das primeiras de muitas que ainda virão, né? É só examinar na Bíblia que veremos, né? No livro de Apocalipse, em várias partes da Bíblia está escrito. Mas, referente a isso, no dia 22 de abril de 1908, em Chicago, nos Estados Unidos, em uma reunião em que os fiéis estavam reunidos, o Senhor tomou a boca de alguns irmãos em dom de línguas e foi falado sobre alguma coisa que aconteceria no mundo, né? E eu senti de ler essa mensagem aqui. Para os irmãos que ainda não adquiriram esse livrinho aqui da mensagem, é só ir na congregação cristã e falar com os irmãos do ministério que eles têm lá. É só pedir para eles que eles têm esse livrinho aqui, né? É o histórico da obra de Deus e tem essa mensagem aqui, que o Senhor falou em dom de língua, foi interpretado, né? Até porque o irmão Luiz Franciscon, ele era poliglota, a maioria sabem que ele era poliglota, ele falava várias línguas, e além dele falar várias línguas, ele tinha o dom de interpretação de linguagem. Então eu senti de ler para os irmãos essa mensagem da obra de Deus, que está aqui, ó. Senti de ler essa mensagem, eu vou achar aqui e vou ler para vocês. Tá aqui, ó.
começar aqui no cabeçalho, no prefácio aqui, onde os irmãos de São Paulo, lá numa reunião deles, acharam por bem registrar essa parte, né? Então tá aqui, ó, prefácio. Essas duas mensagens contidas nesse opúsculo são dignas de serem recebidas como da parte de Deus, porque vemos o seu quase total cumprimento. Foram todas dadas na Congregação Cristã Italiana de Chicago, Illinois, em 22 de abril de 1908, servindo-se o Senhor de duas pessoas fiéis que se encontravam inteiramente sobre o poder e controle do Espírito Santo. Alguns irmãos que se achavam presentes as escreveram no momento. Na mesma época, o Senhor fez saber por interpretação de línguas que os seus santos, seus servos, seriam perseguidos e lançados nas prisões, como está sucedendo atualmente em alguns países. Quando o Senhor operava essas maravilhas, prevenindo o seu povo, confortando e edificando-o, e preparando para os acontecimentos que em breve se manifestar-se-iam, alguns anciães se encontravam presentes. Os anciães, cooperadores, diáconos, juntamente com a administração da Congregação Cristã no Brasil, nessa capital de São Paulo, havendo-as considerado, julgaram-nas úteis para serem traduzidas e impressas em idioma português em bem do povo do Senhor nesse país. Cumprindo-se presentemente a interpretação e uma boa parte dessas mensagens, vemos claramente que a volta de nosso Senhor Jesus Cristo está muito próxima para arrebatar aqueles que o estão esperando. Bom, aqui é só o prefácio, né? Agora vamos para a mensagem que o Senhor falou em dom de língua e foi interpretado pelo saudoso irmão Luiz Franciscon e foi registrado aqui para ser passado para a igreja. A igreja, não somos nós, a igreja, né? Então aqui, ó, o que o Espírito Santo começou a falar, ó. Inclinai os ouvidos, povos e nações. Inclinai os ouvidos e atendei às minhas palavras. Estai atentos ao que o Espírito vos diz. O que vedes? É o rico, o poderoso, a quem tenho exaltado. Sim, em verdade vos digo, não serão exaltados, mas sim deprimidos. A glória que agora recebem é dos homens, e será temporária. Mas os mansos e humildes, eu os exaltarei. Sua glória é de Deus e permanecerá para toda a eternidade. Elegi aqui um povo para minha glória, em outros lugares outros, e um terceiro se pode encontrar. Ainda mais, tendo-os enviado aqui, ali e acolá através dessa terra, assim diletos, todos vós sois um só povo, uma só família, como um só exército. Juntos, trazei as vossas orações perante mim, seja um único o vosso intento. Trabalhai como se fosse só um, apesar de no corpo vós haverdes separados. Que cada um de vós seja fiel. Não vos afasteis. Eu estou convosco. Não vos tenho manifestado a mim mesmo? Sim! Quantas vezes minha glória tem enchido esse lugar? Maior glória será manifesta conforme vós submeterdes a obedecerdes. Implorai o sangue, tomai meus conselhos,
para não serdes enganados, porque eu vos tenho avisado do proceder do vosso inimigo. Eu não engano, é Satanás que engana. Eu sou a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que caminham em mim, não caminham em trevas. Aqueles que confiam em mim jamais serão enganados. Considerai a minha voz, vós povos, porque ela é para vós e para todos aqueles que creem em mim. Ponde as vossas afeições nas coisas celestiais. O tempo está próximo. Breve virei, e para mim recolherei os meus eleitos. Então o mundo confessará, apesar do homem ser mentiroso, que Deus é veraz. Diletos, orai continuamente, sede sóbrios de mente. Perseverai no amor fraternal, não por vosso próprio amor, mas por amor de mim. Em meu nome, amai vós uns aos outros, com o mesmo amor com que vos amei, e permanecei continuamente sobre o sangue. Eu, o Senhor Deus, operarei. O homem tem impedido, a carne no caminho tem-me servido de impedimento. A vontade humana me é posta à frente, mas eu operarei. Nenhum homem me impedirá. Todos vós sereis postos em provas. Vós todos sereis joeirados. Todavia, o meu filho está suplicando por vós, para que a vossa fé não seja anulada. Olha aqui, ó. Olha aqui, irmãos, ó. Nuvens escuras chegarão, mas eu farei com que o sol as dissipe. E o sol está vindo aí, irmão, para dissipar todas essas trevas. O espírito da morte, o manto negro que cobria o nosso Brasil, ele já está indo embora. Já está indo embora. Já está indo embora. Já está arrumando as malas dele e está voltando lá para o poço do abismo da onde ele saiu. Está indo para lá. O espírito da morte. As orações do povo brasileiro, a oração do povo brasileiro é uma alavanca muito grande. E Deus sempre ouviu a oração do povo, não só do Brasil. Isso se fala internacionalmente, porque essa catástrofe aí, foi um fenômeno que não foi para um país só. Isso aí abrangiu todas as nações. Abrangeu todas as nações, irmãos. Então, ainda que alguém não concorde com o que eu estou falando aqui, pode não concordar, não tem problema. Nem Jesus, o Filho de Deus, foi aceito por todos. Os seus sermões, muitos murmuraram dele, falaram mal dele, portanto que até o crucificaram. Não tem problema. Mas os que creem em Deus acreditarão nas profecias da palavra de Deus e nessa mensagem aqui. Eu tenho certeza, porque eu creio de alma, que mesmo no meio da guerra nós somos felizes, porque sabemos que temos um Deus que está junto com nós, em todas as batalhas, não só nessa. E ainda que morrermos, irmãos, ainda que possamos até, não nascemos para semente nessa terra, ainda que amanhã ou depois, o Senhor pode dar um basta na nossa vida aqui. Mas o importante é estarmos preparados para ir para aquele lugar onde foram os heróis, todos os heróis que serviram a Deus nessa terra sem desanimar, sem vacilar, foram fiel. Temos certeza e já temos definido para onde queremos ir, para onde vamos. Então só basta nós ser fiel a Deus, se preparar cada vez mais, se consagrar cada vez mais, e nós vamos para aquele lugar
aonde não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá mais dor, não haverá mais calúnia, não haverá mais fraqueza, não haverá mais pobreza. É eternamente. Isso é a vida eterna. Então, irmãos, vou continuar a leitura aqui. Nuvens escuras chegarão, mas eu farei com que o sol as dissipe. O sol é Jesus Cristo, é a luz do mundo, né? Agora aqui, ó. Ó o que o Espírito Santo diz aqui, ó. Recordai o que vos tenho falado. Esse é o começo. Nas provas invocareis o meu nome, e eu vos responderei. Então conhecereis melhor, que eu, o Senhor vosso Deus, vós tomei pela minha mão. Nesses dias chamar-me-eis Emanuel, porque eu sou convosco. Para quem não sabe o que significa Emanuel, é Deus conosco. A palavra Emanuel. Então direis: o Senhor nos tem ajudado e libertado. Potente é o seu nome. Se obedecerdes a minha voz, eu vos abrirei os tesouros escondidos por muitas gerações, e sereis grandemente maravilhados. Os vossos olhos transbordará de alegria. Aliás, o vosso coração transbordará de alegria. Sim, eu abrirei as janelas dos céus e vereis então além do véu. Quando a minha igreja se desviou, foi então que eu fechei a porta da minha glória. Do que até agora haveis visto, o melhor foi só o sabor da minha glória. Mas minha glória, ainda não haveis visto. Obedecei então a minha voz, e eu vos farei ver a minha glória. Não tomeis com liviandade, porque o tempo é breve. Não sejais indiferentes, porque eis que eu logo venho. Os reinos caem. Olha, irmão, prestem atenção nessa parte aqui, ó. Os reinos caem. As repúblicas oscilam. As monarquias vacilam. Eis a mudança do tempo. A terra vacila como o homem ébrio. O coração do homem nele falha pelo medo. O espírito de inquietação toma posse de todo o povo da terra. Todavia, paz e repouso será a porção dos que põem a sua confiança em mim, diz o Senhor. Eis que o princípio veio, mas o fim não veio ainda. Eu porei no meu povo o espírito de Elias, e aquele despertará com insistência a coração, até que o céu seja aberto e a terra seja regada. Vou ler mais uma vez, irmãos. Essa parte é muito linda. Eu porei no meu povo o espírito de Elias, e aquele despertará com insistência a oração. A oração não pode faltar, irmãos. A oração, a comunhão, o perdão, a misericórdia, isso não pode faltar no meio do seu povo. Qualquer um de nós, falo de mim primeiro. De mim primeiro. Se eu quero receber de Deus, eu quero a presença de Deus na minha vida, então primeiramente eu tenho que fazer a minha parte. Se eu não usava perdoar, eu tenho que começar a perdoar, não só de boca para fora, mas limpar o meu interior. Porque não adianta o meu exterior estar limpo, tá bonito, com aparência bonita, mas por dentro de mim, cheio de angústia, de rancor, de ódio, de todas essas coisas que não prestam. Então, se eu quero receber de Deus, eu tenho que limpar-me, fazer um check-up geral,
no meu interior, tirar tudo aquilo que não presta. Ah, mas eu fui maltratado, alguém me maltratou, alguém me pisou. Não importa. Limpa-se. Nós temos que ter um autolimpante espiritual dentro de nós. A humildade, né? Tudo aquilo que é orgulho, que nos atrapalha de servir a Deus, que nos atrapalha de perdoar, que faz muitas das vezes nós magoar o nosso próximo, temos que se limpar disso, jogar isso fora, né? E não adianta eu falar aqui e não fazer. Então eu tenho, primeiramente, quem entrar na forma primeiro tem que ser eu, né? Então é assim, irmãos. E receberemos de Deus aquilo que Ele tem preparado, né? Aqui. Como o Senhor falou, vou ler de novo. E porei no meu povo o espírito de Elias, aquele que despertará com insistência a oração, até que o céu seja aberto, e a terra seja regada das bênçãos de Deus, né? Todavia, serão perseguidos por causa do meu nome, cantarão ainda uma vez os meus cânticos entre as grades das prisões, mas será por pouco tempo. Eu chegarei, eis que vós tirarei fora de cada nação. Sois a minha esposa, ó, revesti-vos de vossas vestes nupciais. Não tardeis, apressai-vos, porque eu estou para vir, limpai-vos a vós mesmos, porque só aquele que tem as mãos limpas e os corações retos poderão permanecer na minha presença. Tirai de vós todo peso, ponde à margem todo o astuto falar. Tende a mente sóbria, sede fervorosos no espírito. Não busqueis o vosso próprio bem, fazei o bem a todos. Deixai que a vossa luz resplandeça, porque fazendo assim eu serei glorificado, disse o Senhor. Todos os vossos afetos sejam para mim. Tenha paciência, uma obra perfeita. Sejam todas as mãos fortificadas. Que o fraco diga, eu sou forte. Sejam fortificados os joelhos vacilantes para comparecerem perante mim. Cingi os vossos lombos com a verdade, porque cada um de vós deve ir à batalha. O inimigo reunirá todas as suas forças em uma só. Eu abrirei os vossos olhos para verdes uma multidão como nunca haveis visto, e ela vos cercará de todos os lados. Eu, o vosso capitão, irei à vossa frente. Eu venci a batalha. Vós ficareis quietos e vereis como os vossos inimigos cairão à vossa frente. Os irmãos estão vendo que maravilha? O Senhor, nosso Deus, o próprio Deus falando com o seu povo, falando com nós aqui nessa mensagem, que ele falou no dia 22 de abril de 1908. Vou ler de novo. Eu, o vosso capitão, irei à vossa frente. Eu venci a batalha. Vós ficareis quietos e vereis como os vossos inimigos cairão à vossa frente. Louvareis o meu nome, chamar-me-eis louvareis o meu nome, e clamareis pela vitória. Assim tenho eu falado, e assim eu executarei. Sede fiéis aos meus ensinamentos, não os deixeis passar nem de leve. Assim fala aquele cujos olhos são como uma chama de fogo, cujos cabelos são brancos como a lã, cujos pés são semelhantes ao latão reluzente provado pelo fogo, como se houvesse sido refinado numa fornalha,
e cujo semblante iluminará todos aqueles que se achegam à sua presença. Eis as potentes operações que eu farei, estou principiando. Eu tenho ensinado o meu povo e já lhe tenho dito que não deve parar nos primeiros rudimentos, mas deve ir avante até a perfeição. Alguns têm se submetido à minha voz, outros não. Porém, eu estou operando. Dizei à minha congregação que não tome as coisas com pouca importância, porque a pouca importância traz a desunião, e eu não posso habitar na confusão, e aí não permanecerei. Eu vos tenho eleito para que proclameis a minha palavra. Eu permitirei que riam de vós. Vós não deveis ser honrado pelos homens, eu vos honrarei. Chamar-vos-ão loucos por minha causa, mas eu vos confessarei perante ao meu Pai. Sobre vós cuspirão, e com desprezo os homens sacudirão a cabeça. Eis que nesses dias que estão muito próximos, aquele que vos der um copo de água não perderá o seu galardão. Estarei a meus pés, e aí na minha presença ouvireis os mistérios do céu. Aí vós revelarei os meus segredos. Então o vosso coração será como uma chama ardente. Os meus filhos não devem juntar tesouros nesses últimos dias. E se assim fizerem, serão em breve tomados e possuídos pelo anticristo. Sede limpos, sede livres, sede vazios, para que eu vos encha. Em breve ouvireis de todas as partes do mundo que eu tenho derramado o meu espírito semelhantemente como aqui. Eu enviei a linguagem para um testemunho, eu enviei as profecias para edificar meu povo. Eu determinei cura para que meu nome seja glorificado em vossos corpos mortais. Eis que eu tenho enviado o espírito de sabedoria, eu tenho dado discernimento, para que vós não vos desfieis da vereda para a qual eu vos tenho chamado. Eu vos tenho dado interpretação de linguagens, assim será em toda a terra, nas nações, nas tribos e nas raças. Todos conhecerão o evangelho do meu Filho, para que todos sejam julgados segundo esse evangelho. Não sejais de mente elevada, não sejais cheios de vós, para que tenhais esse tesouro em vaso de terra, para que a excelência do meu poder não provenha, para que a excelência do meu poder provenha de mim e não de vós. Vou ler de novo. Não sejais de mente elevada, não sejais cheios de vós, para que a excelência, para que tenhais esse tesouro em vasos de terra, para que a excelência do meu poder não provenha de vós, mas provenha de mim, diz o Senhor. Vou ler novamente, irmãos. Não sejais de mente elevada, não sejais cheios de vós, para que tenhais esse tesouro em vaso de terra, para que a excelência do meu poder provenha de mim e não de vós. Assim glorificai a mim em vossos corpos mortais, os quais, depois que o meu espírito neles entrou, não são mais vossos, mas me pertencem. Então tá aí a mensagem, irmãos. Tá aí a mensagem. Não somos inocentes de nada das coisas que estão acontecendo. Ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ó.
E o que foi lido agora é essa parte aqui, ó. Então é isso aí, meus irmãos. Eu vos saúdo a todos com a santa paz de Deus. Deus abençoe a todos. E vamos permanecer na fé, na comunhão, que essa onda tem se levantado. Milhões e milhões de barquinhos estão sobre essas ondas. Mas o Senhor Jesus está no nosso barco. Portanto, não devemos vacilar na nossa fé. Porque em breve ela passará e haverá uma grande bonança. Muitas obras ainda o Senhor fará. Muitos louvores ainda cantaremos dentro da congregação. A glória do segundo templo será maior do que a primeira. Irmãos, essa tribulação que o mundo está passando, nós estamos passando, o nosso país está passando, isso aí vai servir como um despertar para o povo valorizar mais a posição em que está, valorizar mais a presença de Deus, valorizar mais a graça do Senhor. Que agora, quando voltar as coisas no lugar, todo mundo vai estar com fome e com sede. Não com fome de comer o pão daqui da terra. E também não com sede de beber essa água aqui da terra. Porque isso nós temos. Mas, irmãos, com fome de justiça, com fome de ouvir a palavra de Deus, com fome de ter liberdade, com fome de beber da água da vida. Então, irmãos, glória a Deus. Ficamos firmes no nosso propósito, em nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo tomará conta do resto nas nossas vidas. A paz de Deus com todos.